Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A leitura do profeta Isaías, ela é figurativa, muito bonita. Aqui diz o seguinte: uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-as de muro e antemuro. Abri suas portas, para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. Aquilo que eu tenho dito direto: perseverança. Não adianta oba-oba, rezar e missa e depois murchar, né? Essas pessoas que começam empolgadas e depois não faz nem o mínimo que deve fazer, que é a missa dominical, por exemplo, né? Bem, essas pessoas justas, humildes, que cumpriram, foram perseverantes, que nessa vida foram vítimas, inevitavelmente, de Satanás e seus comparsas humanos. Nós somos vítimas neste mundo de Satanás. Não tem jeito. De alguma forma a gente sofre. Se você não está sofrendo, ou não sofreu, ou não vai sofrer, é porque não está. Uma conversão de verdade. Nós sofremos, já falei, calúnias, perseguições, ironias, chacotas, muitas vezes violência física, psicológica. Sofremos tudo, passa para trás, a gente confia em alguém da família até passa a gente para trás. O que mais? Não recebemos a mão que nós deveríamos, ninguém estende a mão para nós. Traições, quem é correto, às vezes sofre até adultério, traição do cônjuge, você aguenta toda a humilhação, né? Aguenta gente que não consegue se controlar, com alcoolismo, gente que está usando droga e que acaba depois perseguindo, e assim por diante. É o tempo inteiro nós apanhando do capeta ou dos seus comparsas humanos, que deixam ser guiados por ele. Mas isso vai acabar. Aqui, a ideia que nós temos é, mesmo com tudo que tem acontecido conosco, e vai acontecer, de injustiças, de decepções, perseverem, porque vai chegar um momento em que essas pessoas humildes que perseveraram, entrarão numa fortaleza, em que o próprio Deus nunca mais deixará Satanás encostar o dedo na gente. Olha que bonito. Tem muro e antimuro, protegido de todo o mal, para os
cumpridores da palavra, que são firmes do propósito. E tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Aqui, agora, tem aquela virtude que eu falei que nós temos que cultivar no advento, que se chama esperança. Olha só, esperai no Senhor, por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto, as pessoas que passam, passam os outros para trás. Antes de ser médico, eu entrei de sócio, que é o que hoje me deixa bem quebradinho, numa questão de uma estrutura de loteamento. E eu descobri depois que muitos que fizeram loteamentos puseram correções nas parcelas abusivas. Então, às vezes, um coitadinho que ganhava lá um salário mais baixo e comprou o seu lotinho para ir construindo, as parcelas iam aumentando de uma forma que ele tinha que devolver. Aí eu pensei, mas como assim? Não, eles acham bom, porque quanto mais devolver, melhor. Sim, mas e a vida desse cara, né? Claro, tem que existir uma correção anual, isso é normal. Mas eles colocavam IPCA, GPM, mais 2, mais 1, mais 3, né? Agora você já imagina o coitadinho que começou a construir sua casa. Não, isso é um exemplo de milhares e milhares de exemplos de como neste mundo o humilde sofre. Sofre. Imagina a esposa, que o marido tem 2 famílias. Que humilhante. Uma cidade igual Paraúna, pequena, ou que vai lá para a vila, para putaria, né? Ou vai para outro lugar, como dizem, que saem, muda só o bairro, né? É ou não é humilhante? É humilhante, é triste, doloroso, é humilhante para a esposa, para os filhos. O que adianta? O que adianta ter dinheiro? O que adianta? E ser podre, pecador, que não controla a si mesmo. O que adianta? E o perigo depois, porque o cônjuge, a maioria das vezes é mulher, mas pode ser um homem também, que é humilhado pela esposa, que vive a safadagem também por aí. A pessoa humilhada que perseverar na oração e na fidelidade, porque quando o matrimônio, um é infiel, não quer dizer que o outro tem que ser infiel, vai entrar numa cidade fortificada para nunca mais ser humilhado. Nunca mais. Mas a outra pessoa, que foi instrumento de Satanás nesse mundo, e que no fundo era infeliz, porque a felicidade é um dom de Deus, essas pessoas acham que são felizes, é uma euforia estúpida, um prazer momentâneo, que depois leva a um vazio infinito. Essas pessoas depois estarão nas mãos de Satanás para sempre. Para sempre. Então nós temos que analisar essas coisas enquanto podemos. Nós estamos neste mundo para sermos testados. Testados. Nós estamos aqui para sermos testados. Nós estamos aqui para avaliar se nós vamos ser fiéis, humildes, pequenos diante de Deus. E aí pedir a esperança, não esperança qualquer, esperança humana, mas esperar em Deus. Está tudo difícil? Tá. Fica firme. Continua rezando. Seja fiel. Seja caridoso.
A vida financeira está difícil? Tá muito difícil. Alguém precisou de ajuda de você? Ajuda a si mesmo. Dá um pouquinho que você tem, dá um pedaço, dá, sei lá, um pacotinho de macarrão para alguém, mesmo quando você está passando por dificuldade. Continua fiel, esperando em Deus, porque não vai me faltar. Quando eu fazia pastoral de rua, às vezes a gente chegava num lugar que o pessoal estava com fome, e tinha o irmãozinho mais velho, a gente comprava esfirra Habib's, né? Que era ou algum sanduíche. Mesmo com fome, o menino na rua distribuía para os irmãozinhos, para todo mundo. Sobrava quase nada. Menino que não tem instrução, que não tem escolaridade, que não vai na igreja. E nós da igreja, chega uma visita, esconde Danoninha atrás da alface, né? Ou põe o leite lá na frente, uma alface. Eu já fiz isso demais, né? Pega lá a única coquinha que sobrou, acho que tanto de visita, já corre na geladeira, pega lá alface, tomate, põe a coquinha lá no fundo, porque sabe que vai abrir lá. E o menino que está na rua, divide tudo. São esses parâmetros que vão fazer a gente, no final da vida, entender por que nós vamos para o inferno mesmo, se nós não convertemos, né? E aqui, por que essas pessoas tão humilhadas, tão pisoteadas, irão para uma fortaleza em que Deus agora os consolará para sempre? E ali, só a vida eterna já compensa as injustiças. Porque, por exemplo, imagina um jovem, uma criança, adolescente, que foi raptada e abusada sexualmente a vida toda na Europa. Hoje aumentou muito o índice de rapto de crianças e adolescentes, né, para essas coisas. É um mercado que gira trilhões de dólares. Trilhões. Imagina uma vida dessa, que nunca mais consegue ser resgatada. Claro que existe um mistério do sofrimento, e Deus pode dar uma fortaleza para essas pessoas, mas depois com certeza vai ter a vida eterna. Deus vai dar um galardão no céu enorme para essas pessoas que são muito vítimas das maldades desse mundo. Ele derrubou os que habitam no alto, há de humilhar a cidade orgulhosa, os orgulhosos, os tiranos, os adúlteros, os que humilham, os que batem, os que passam para trás, tomam coisa dos outros, serão humilhados, deitando-os por terra, até fazê-los beijar o chão. Essas pessoas altivas, né? Nariz empinado, hão de pisar os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Os humildes serão todos elevados. Agora, a força dos humildes será o próprio Senhor do universo. Mas os humildes que foram fiéis, que perseveraram. E no Evangelho, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Uma coisa que eu achei ruim aqui, quem sou eu para falar, é que aqui é o versículo 21 e pula para o 24. Os versículos 22 e 23 são aqueles versículos que falam: eu preguei seu nome, fiz milagres em teu nome. Lembra disso? Fiz milagres em teu nome. E o que Jesus responde? Afasta-te de mim, eu nunca te conheci. Agora, imagina, como é que alguém faz milagres e Jesus não conheceu? Aqui é a chamada diferença entre a graça carismática, a graça para a missão, que são os dons carismáticos, dons de milagre, de ciência. Muita gente da igreja faz chacota com a renovação carismática, mas é o grupo que mais usa os dons carismáticos, que é a gratia gratis date, que vem de graça e vai de graça. Então, a pessoa pode ter dons de ciência, de revelação, de milagres, para o outro, para a missão, e não se converter, não querer que a sua vida seja melhor. Por isso que fala aqui, colocar em prática a palavra. É um homem prudente, que a casa construída sobre a rocha.
e depois vem a enchente e não derruba a casa. Não bastam os dons e carismas para a missão. Você tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que ser melhor. Você tem que buscar a graça gratum faciens. A graça que te faz melhor. A graça sacramental, os 7 dons do Espírito Santo, as virtudes cardeais, virtudes teologais, que a cada dia você vai se tornando melhor. Em outras palavras, não adianta você ter os dons carismáticos e ser fofoqueiro, ciumento. Não adianta você ter os dons carismáticos e ser ladrão, adúltero. O que mais? E tem muita gente assim, que tem os dons, prega aqui, chora todo mundo, faz milagre até, e depois não põe em prática a palavra de Deus. Não é humilde, não é pequeno, não quer desaparecer. E aí a casa não é feita sobre a rocha, mas sobre a areia. Quando vier as enchentes, vai cair tudo por terra. Que é uma analogia a Isaías, né? Vocês vão beijar o chão. Bem, tudo da Bíblia fala a mesma coisa, de formas diferentes. Um grupo fiel a Deus, que vem, que se humilha, que sofre nesse mundo, mas que persevera. E aqui eu falo para vocês que vêm à missa diária, ou a maioria das vezes, nunca mais parem, a não ser que um padre, se o padre parar a missa diária mais para frente, vocês juntam todo mundo e põem até vir na missa, né? Mas nunca mais recuem, nunca. Você reza o terço, não recua, reza o Santíssimo, não recua, fiel, todo dia fiel, igual tomar remédio, igual tomar água, tomar café. Se você faz tudo para o corpo, trabalho, café, almoço, certo, por que você não pode fazer para a alma? Por que da alma você deixa? Então nunca mais recuem. Está aqui, depois vocês vão ver lá no juízo final. Ô padre, obrigado, olha só, eu perseverei, mas eu não sabia que o trem era bom desse jeito. Olha o que eu ganhei aqui no céu para sempre. Só de eu ir lá na missa cedo, né? Sejam fiéis, sejamos fiéis, até a morte. Mesmo que nos persigam, que chacoteiem, tudo, falem mal da gente, passa nós para trás, reza para quem passou você para trás. Deve ter alguém que foi passado para trás, que tem raivinha. Reza hoje por ele. Quem sabe Deus está te dando a oportunidade para salvar essa alma. Vamos ser fiéis, vamos até o último suspiro. Que Nossa Senhora nos ajude sempre a ser fiel até o último suspiro. Eu falo para Deus, Senhor, me ajuda, né, a não te negar. Me dá a graça. Para que até o último suspiro eu falo, Senhor, Maranatá, vem. Combati o bom combate. É isso que Jesus quer que a gente seja, fiéis. Confiando, quando o caldo entornar, pede a virtude da esperança. Senhor, que eu espere em Ti. O trem não tem mais solução aqui na terra, mas o Senhor pode me ajudar a ser fiel. Pode vir mais ou menos na missa mais tristezinho, de bico, né? Um dia. Vem 2, 3 dias de bico, triste. Depois você fica melhorzinho, vem na missa feliz. Tem dia que você está eufórica, você vem na missa, conversa com todo mundo. Tal, tudo bem. Tem dia que vem visitante, você fica mais feliz ainda. Depois você fica mais triste de novo, você vem também. Tem dia que você está com dor, vem assim mesmo, dor de cabeça, vem, diarreia, fica perto do banheiro, vem. Mas vem, até o último suspiro.